Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite a todos. Boa noite a você também que nos acompanha nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Coloque aí nos comentários de onde você está nos acompanhando. Queremos, mesmo que distante geograficamente, estar pertinho de você. Então queremos te conhecer também. Queridos, é uma alegria estar aqui, podendo ministrar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração. E pode ter certeza que essa palavra veio primeiro para mim. Quando a gente se coloca na disposição de estar aqui ministrando, pode ter certeza que primeiro o Espírito Santo ministra no nosso coração e continua ministrando. Essa é a terceira celebração, é a mesma palavra que eu preparei. E de manhã foi de uma maneira, à tarde foi de outra. E eu não tenho dúvidas que à noite vai ser diferente, a mesma palavra. Porque Deus é aquele que conduz, o Espírito Santo que conduz, conforme as pessoas que estão naquele momento. Então, abra os seus ouvidos, não crie expectativa em quem está aqui. Não é a pastora Michele, não é sobre a pastora Michele, mas é a palavra do Senhor. Então abra o seu coração e deixa Ele falar com você. Talvez vai mexer em áreas que você está deixando aí quietinho, mas se permita deixar Ele acessar todas as áreas da sua vida, para que você possa realmente ser transformado, transformada. Amém? Então, eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar no seu celular, o texto base que a gente vai falar essa noite é o Salmo 121. E o livro de Salmos, ele nada mais é do que um livro poético de canções. Os salmistas, eles eram compositores, eles são músicas. Tem muitos salmos conhecidos que você conhece, como Salmo 23, Salmo 91, vários salmos. E hoje esse salmo que nós vamos falar, 121, eu penso que ele é um salmo muito importante no decorrer de toda a nossa jornada. Quando o salmista, ele escreve esse Salmo 121, tem todo um histórico do porquê dele escrever esse salmo. Mas primeiro vamos ler o Salmo 121, versículo 1. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo o mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Agora e para sempre. Quando Davi escreve esse salmo, é chamado esse salmo de o Salmo da Peregrinação. Eles estavam transicionando para uma outra região. E era muito comum nessas transições, geograficamente, eles passarem por vales. E no meio era o vale, e esse vale era cercado por montanhas. Por isso essa imagem. Imagine você que tinha as montanhas e tinha o vale. E Davi começa essa canção dizendo: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. Mas ele mesmo pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro
virá do Senhor que fez os céus e a terra. Por que Davi faz esse questionamento e ele mesmo afirma? Existiam, culturalmente, muitos deuses pagãos naquela época. E era culturalmente também um costume do povo fazer imagens dos seus deuses, porque eles entendiam que eles queriam um Deus que eles pudessem ver e tocar. Há uns dias atrás eu ministrei aqui sobre Moisés, que Moisés estava no monte adorando, e quando ele desce do monte, ele encontra o povo pegando todo o ouro que tinha, derretendo e fazendo um bezerro de ouro para adorar. Mas tem vários e vários exemplos de deuses em que aqueles povos faziam para adorar. E era colocado esses deuses em cima dos montes, porque eles entendiam que durante a sua jornada de vida, eles passariam pelo vale para ir de um lugar para o outro, e existiriam nesse vale, nesse percurso, circunstâncias que fugiriam do controle deles. Eles passariam por sede, por fome, por medo, frio, calor, em suas jornadas. Então, quando eles passassem por essas situações, eles olhariam para o monte, para o alto do monte, para os seus deuses, pedindo auxílio e ajuda. Quando eu falei para você que esse salmo, ele é um salmo que tem que acompanhar a nossa vida, é porque eu e você, nós temos a nossa jornada também. Desde o nosso nascimento até o dia em que nós não sabemos quando será, nós partirmos aqui da terra. Nós teremos a nossa jornada de vida. E todos os dias você não sabe qual o obstáculo que vai se levantar, qual a dificuldade que você vai passar, a doença, o divórcio, a traição, o medo, o desemprego. Tudo isso faz parte da nossa jornada. São situações que fogem do nosso controle, mas elas estão lá, na nossa jornada. E quando isso acontece, a quem eu tenho recorrido? Para quem eu tenho pedido auxílio? Então Davi faz esse salmo no meio da sua jornada, olhando com certeza para os montes e para todos aqueles deuses. E ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não, o meu socorro não virá desses deuses. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Entenda que Davi não falou isso por falta de opção. Tinha inúmeros deuses. Mas ele faz essa afirmação porque ele não queria aqueles deuses. Ele queria o verdadeiro Deus que pode todas as coisas. E quando a gente olha esse povo, a realidade desse povo, o primeiro pensamento que passa na nossa cabeça talvez seja julgar eles e dizer: nossa, que povo ignorante, que povo sem noção, adorar deuses feitos pelas mãos dos homens. E se eu te disser que muitas vezes eu e você agimos igualzinho a esse povo, ou até mesmo pior? Não, pastor, eu nunca fiz um bezerro de ouro. E nem nenhum outro animal para adorar. Eu também nunca fiz. Mas quantas vezes eu e você estamos colocando a nossa expectativa de vida, a nossa esperança, num contrato de trabalho, num título que nós temos, no governo, no nosso sobrenome, no nosso casamento, nos nossos filhos. Tudo isso que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida,
que nós depositamos toda a nossa confiança em primeiro lugar que não seja Deus, isso é idolatria. Idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida, que deveria ser Deus. Então, talvez, muitas vezes, nós nos perdemos achando que aquele contrato pode mudar a minha vida, aquele concurso tão sonhado, aquele casamento, ao dia que eu tiver um filho, o dia que eu tiver uma casa própria, o dia aqui. Não. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele é um Pai amoroso e Ele tem todo o desejo e prazer em te abençoar. Mas talvez as nossas prioridades estão erradas. E muitas vezes a gente até diz, eu acredito em Deus, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele faz milagres, eu sei que Ele pode me socorrer. Mas quando o negócio aperta, a gente quer pegar o controle de tudo de novo da mão de Deus e dar o nosso jeitinho, fazer na força do nosso braço. Será que hoje não seja um momento de nós voltarmos realmente a pensar em algumas atitudes que nós temos tido? Como tem sido realmente o nosso relacionamento de confiança em Deus? Muitas vezes, porque as coisas não acontecem do nosso jeito e no nosso tempo, nós até duvidamos do amor dele por nós, do poder dele. Mas Davi, ele tinha uma certeza muito grande dentro dele. Quando a gente entende que nós precisamos passar por esse trajeto da jornada, independente do obstáculo que nós vamos enfrentar, sabendo que a nossa confiança é em Deus, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais tranquilo. E isso não quer dizer que nós não passaremos por problemas. O salmista, ele traz a ideia central de que o único lugar seguro de buscar socorro é em Deus. Não encontraremos em nenhum lugar resposta para os anseios da nossa alma, mas somente em Deus. Então Deus, ele é um Pai amoroso que ele vem ao nosso encontro. E isso fica muito claro nos versos 1 e 2. Ele é um Deus que ele está acima de todos os nossos problemas. Entenda que Deus, ele é a resposta para todos os teus questionamentos. O que vai ser do meu casamento? Deus é a resposta. O que vai ser no meu emprego? Deus é a resposta. O que vai ser dos meus estudos? Deus é a resposta. O que vai ser do meu diagnóstico contrário? Deus é a resposta. E todos os problemas, por mais gigantes que você possa dizer que são, toda tempestade, todo vento contrário que você está enfrentando, que parece impossível de vencer, se torna pequenininho diante da grandeza do nosso Deus. Será que você pode declarar, mas não declarar porque eu estou falando e da boca para fora, mas falar com convicção agora, imaginando aquela sua situação que fugiu do seu controle, que você não vê saída? Imagine agora. Eu não sei o que está te tirando a paz, está fazendo você perder o sono. Talvez sejam os boletos para pagar amanhã, talvez seja
aquela causa na justiça que está há anos e anos e nunca sai. Uma resposta de emprego, eu não sei, mas você sabe. Então imagine essa situação agora, feche seus olhos e imagine essa situação. E você vai olhar para essa situação e você vai falar com toda ousadia e declarando fé naquilo que você vai falar. Você vai falar, o socorro virá. Determinando que é um ponto final nessa sua situação. Você vai vencer esse processo e você vai viver o milagre, amém? Então imagine a sua situação aí. Vou te dar um tempinho para imaginar. Talvez sejam mais de uma. Imagine todas. E imagine já a solução. Você cantando a vitória, você assinando aquele contrato, você entrando naquele emprego, você entrando naquele concurso, você entrando numa igreja para casar, você tendo seu filho, mulher que não pode gerar, você tendo a sua cura, não sei. Você vai imaginar essa situação. Amém? E agora você vai declarar olhando para essa situação, dizendo, o socorro virá. Mais forte, o socorro virá. E agora, para escandalizar Satanás mesmo, o meu socorro já veio. Pela fé, eu já vejo. Já foi solucionado. Em breve, eu vou testemunhar. Eu quero ver você aqui no telão, testemunhando essa situação. Você crê? Se você não tem fé para isso, eu tenho fé por você. Você está diante de um milagre ambulante. Eu já vivi muitas situações contrárias e ainda vivo. Mas quando vem os desafios na minha frente, agora eu dou gargalhada e falo, o socorro virá. Ei, recebeu um diagnóstico de câncer? Câncer, o socorro virá. Aconteceu uma briga em família? O socorro virá. Está desempregado? Deus pode ter fechado. Deus não, porque Ele não fecha a porta, mas fechou uma porta para você, é porque Deus tem uma porta muito melhor para você. Não murmure. Agradeça. Pode parecer o fim, mas Deus é que sabe o meu final e o final da sua história. Ele tem algo muito melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é como nós imaginamos. Só que muitas vezes, no processo da nossa jornada, a caminhada se torna difícil. Vem o sol quente, vem o frio. E isso vai nos desanimando. E não pense você que eu acordo todos os dias feliz e contente e vamos para mais um dia. Não, tem dias que a minha vontade é ficar no meu quarto escuro, bem trancada, sozinha, não ver ninguém, não falar com ninguém. O desânimo também bate na minha porta, o medo, a insegurança. Mas aí eu não dou chance. E eu falo, medo, tu até tentou, mas o meu Deus é mais forte do que você. Timidez, para estar aqui, eu sou muito tímida, eu não consigo falar em público. Timidez, tu não é nada diante do meu Deus. Timidez, tu não vai me paralisar mais. O que Deus fez em mim e através de mim tem que continuar enquanto eu aqui estiver na terra. É esse pensamento que nós temos que ter todos os dias. Pegar na mão de Deus todos os dias e dizer, Pai, bora para mais um desafio. Vem comigo para mais essa aventura. Eu quero viver essa aventura contigo. Porque sozinhos realmente a gente não dá conta. Os dias são maus. É desafiador viver, é ou não é? É muito desafiador. E parece que
cada vez fica mais difícil. Cada vez o nível dos desafios vão aumentando. E é assim mesmo. Eles vão aumentar. Mas você, com as suas experiências, vai se tornando mais forte se você depositar a sua fé em Deus. E aí você vai vencendo dia a dia, de glória em glória. Porque o Senhor, Ele está com você. Amém? Aquelas pessoas depositavam algo que fugia do seu controle em deuses que eles criavam naturalmente e colocavam a sua expectativa sobrenatural. E nada acontecia, porque eles não tinham poder. E é assim que nós fazemos num contrato, num emprego. Ele não pode ser a solução. Tudo acontece para nos abençoar, para nos servir. Agora, isso não pode ser a nossa esperança de vida, a nossa felicidade. E muitas vezes, alguém faz promessas para mim, para você, e nós colocamos as nossas expectativas naquela promessa. E às vezes a intenção realmente daquela pessoa que nos prometeu não é falhar conosco. Mas ela é homem, ela é mulher. E em algum momento ela vai falhar. E quando nós colocamos toda a nossa expectativa em alguém ou em alguma coisa, nós só iremos nos frustrar. Então, decida colocar a sua expectativa em Deus, porque Ele nunca irá falhar. Amém? Salmos 27 diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor Deus. Essa que tem que ser a minha e a sua confiança. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro. Ele é a fonte, a provisão, a esperança. Ele é o libertador. Ele é o princípio e o fim. Ele estava desde o princípio e fez todas as coisas. Ele estava quando você foi gerado. Talvez você ouviu dos seus pais ou não ouviu, mas você não era plano deles. Mas, independente de você ser plano ou não dos seus pais, Deus já sonhava com você. Deus já te planejava. Se você pegar um engenheiro, um inventor, quando ele está fazendo o seu projeto, ele coloca ali naquele projeto tudo o que ele quer da sua criação, todas as suas especificações, para que vai servir, como vai ser o design, tudo. Ele vai colocando ali minuciosamente todos os detalhes. Vamos pegar aqui Steve Jobs, quando foi fazer o iPhone, fez lá o protótipo de como seria o iPhone, quais seriam as características, quais seriam as funções. E aí ele fez lá o seu projeto, tão sonhado de como seria. E com certeza, quando ele fez o seu projeto, ele não chegou para o projeto e disse assim: iPhone, como você quer ser? O que você quer desempenhar? Quais as características que você escolhe ter? Como você vai funcionar? Não. Ele fez as especificações como ele queria. O Criador determina como a sua criação vai funcionar, vai servir. Deus, Ele é o grande Criador. E Ele é um Criador espetacular e maravilhoso em toda a criação, em tudo que Ele fez. Ele fez eu e você diferente um dos outros, com qualidades, características, personalidade, tipo físico, características físicas, diferentes uma das outras. Eu e você não temos as mesmas digitais. Nenhum dedo do outro tem a mesma digital. Cada um é único. E Ele nos fez únicos.
exclusivos, cada um com os seus detalhes específicos para cumprir um propósito. Às vezes você reclama de algo, alguma característica na sua personalidade ou no seu físico que não te agrada. E aí você reclama disso, como eu reclamava da timidez, por exemplo. Ai, Deus, por que eu sou tão tímida? Isso me incomoda. Eu queria ser alguém que consegue falar, que consegue se expressar. Mas Deus quis que eu fosse assim. E que mesmo tímida, eu cumprisse o propósito pelo qual Ele me criou. Todos nós temos um propósito de vida. Deus nos criou com um propósito. Nós não estamos aqui de passagem, só para Deus olhar lá do céu e dizer, nossa, como meu filho é bonitinho, bonitinha. Não. Nós temos um propósito muito maior. E qual é esse propósito, pastora? É que a nossa vida sirva a Deus e abençoe as pessoas. É muito mais do que ser nós mesmos e olhar para o nosso umbigo e ser egoístas. Quando nós entendemos isso, tudo começa a fazer um outro sentido. Como eu falei, a gente não sabe qual vai ser o período da nossa jornada aqui na Terra. Quantos dias, quantos meses, quantos anos nós vamos viver. Mas o fato é que todos nós, independente da idade de cada um, todos nós vamos ter uma jornada. E como nós vamos levar essa jornada? Empurrando com a barriga, do nosso jeito, na força do nosso braço, ou enfrentando todo o desafio que se levanta diariamente, olhando para o monte, elevando os nossos olhos, olhando que nós somos pequenos sim, nós somos falhos sim, que nós temos medo, insegurança, mas sabendo que maior do que tudo isso é o Deus em quem nós podemos confiar. É essa certeza que nós temos que ter. E quando nós entendemos isso e o nosso propósito, o porquê nós estamos aqui na Terra, todas as atividades diárias que nós fazemos, elas têm que glorificar a Deus. Entenda que você não precisa estar aqui, em cima dessa plataforma, para ministrar. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu prédio, na academia. Você tem que ser, sim, um ministro, uma ministra do Evangelho. Ah, pastora, mas eu vou ser aquele chato que fala de Bíblia? Muitas vezes você não vai precisar falar nada. A sua vida, ela tem que ministrar. É muito fácil eu vir aqui e falar para você, como por exemplo essa noite, eu comecei a ler e estudar um pouco do que eu ia ministrar hoje para fazer aquela última leitura, o que Deus queria. E eu comecei a entrar num processo de adoração e oração, e quando eu vi, já estava amanhecendo o dia e foi tão gostoso. E aí eu não dormi. E eu vim ministrar de manhã e a adrenalina estava grande, e à tarde eu também não dormi, e aí já emendei num culto. E aí você pode pensar assim, nossa, que pastora espiritual. Ela nem dorme. Ela ora, ela está quase igual a Deus, ela não dorme nem cochila. Eu sou igualzinho a vocês. Aconteceu essa noite de realmente eu não dormir e ficar nesse processo de adoração, de oração. Mas nem todos os dias são assim. E eu posso falar tudo isso e não ser uma verdade. Como você vai saber se o que eu estou falando é verdade ou não? Eu posso vir aqui representar, rodopiar, levantar a mão e eu sou a ungidona. Como você vai saber se isso é verdade? Só quem me conhece verdadeiramente é o meu Pai. É Deus. Ele é que sabe se o que eu estou falando é verdade ou não. Então, quando eu falo para você
que nós temos que ministrar, muitas vezes até sem palavra, que a nossa vida tem que ministrar, é com as nossas atitudes, com as nossas ações. Você sabe direitinho quando uma pessoa, ela se diz espiritual e quando ela é espiritual. Quando ela é essência e quando ela não é aparência. Porque a vida dela ministra. Pensa, eu vim aqui no culto pregar, dar glória a Deus, aleluia, levantar a mão, chegar lá no meu apartamento e no meu prédio e começar a brigar com o pastor Júnior, brigar com os filhos e xingar todo mundo. Faz sentido? Não que isso não possa acontecer, porque às vezes a gente discute também. Mas ao mesmo momento que eu errar, que eu pecar, eu tenho que pedir perdão. Tenho que voltar para a casinha. Opa, me passei. Mas o que eu quero dizer para você é que você vai falhar, claro, eu também falho. Mas a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pontos positivos, eles têm que ser muito maior do que as nossas falhas. O pecado, o erro, ele tem que ser um acidente. Nossa, aconteceu. Eu dei aquele tropeção, mas eu vou me cuidar para não tropeçar novamente. Lembre-se que a gente não tropeça nas grandes pedras, são nas pequenas pedras do dia a dia. E aí, como eu estava compartilhando com vocês, eu não dormi, o dia amanheceu, e eu pensei, agora nem compensa mais eu dormir, já está amanhecendo, então eu vou fazer tudo o que tem que fazer, vou até mais cedo para a igreja. Desci com a minha cachorrinha, subi, fui preparar o café, ainda levei um café na cama para minha filha, fiz devocional. E ainda tinha tempo para chegar na igreja mais cedo. Quando eu fui pegar a chave do carro para vir, cadê a chave do carro? Ela resolveu brincar de esconde-esconde. E quando você está atrasado e uma coisa dessa acontece, qual é a primeira coisa que acontece? Você começa a xingar. Nossa! Mas eu estava com tempo hábil, eu nem liguei para a chave, eu pensei, já vou lá pegar a chave reserva e tudo certo. Quando eu voltar, eu procuro a chave. Em momento algum eu reclamei, murmurei, vim para o culto sem a chave, com a chave reserva. Pois quando eu cheguei em casa, a chave resolveu aparecer, estava lá na estante. Mas, se fosse um dia que eu estivesse atrasada, se fosse um dia que eu tinha passado a noite toda em oração, né, gente? Se fosse um dia que eu estivesse já meio de mal com a vida, primeira coisa que eu ia fazer, nossa, eu ia ministrar e a chave sumiu. Coisa do inimigo. Que coisa do inimigo? Fui eu que deixei a chave lá jogada e não lembrava. Muitas vezes as nossas coisas erradas, a gente bota a culpa no inimigo. Tudo é demônio. Existe sim um mundo espiritual. Existe sim uma luta do mundo espiritual. Mas muitas consequências do que nós vivemos no nosso dia a dia, eu e você é que buscamos. Então nós temos que parar de culpar quem não tem culpa em algumas situações que depende da minha e da sua mudança. Amanhã é o dia universal da mudança, segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu vou começar a dieta. Segunda-feira é o dia que eu vou começar o exercício. Segunda-feira eu vou fazer a carteira de motorista. Segunda-feira eu vou começar a estudar um idioma. Segunda-feira eu vou procurar um emprego melhor. Comece hoje. Nós não podemos viver de segunda-feira. E muitas vezes a segunda-feira nunca chega. Eu falei segunda, mas eu não falei segunda de qual semana, de qual mês, de qual ano. Nós temos que parar de dar desculpas para nós mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos muitas vezes. Ei, Deus, Ele quer me abençoar e te abençoar. Mas tem atitudes que é você que precisa tomar. O socorro virá, com certeza. Ele é fiel e justo na sua palavra. E Ele diz que o socorro virá. Mas você tem pedido para Ele? Ou você tem pedido para a amiga, para o marido? Ai, ora por mim. Claro que pode pedir oração, não tem nada de errado nisso. Peça oração. Tenha amigos e amigas que possam orar por você.
Mas não jogue a responsabilidade em outra pessoa. Você tem dobrado seu joelho? Você tem falado o que te incomoda para Deus? Você tem feito um propósito de jejum e oração para aquilo que você consegue, que você quer? Qual parte você está fazendo para alcançar o seu milagre? Deus, Ele quer uma atitude nossa. Deus, Ele nos traz segurança. No versículo 3 e 4 fala sobre isso. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Quando você acordar todos os dias, abrir os olhos, vai sair da sua cama, antes de sair da porta para fora da sua casa, ore pedindo a proteção de Deus. Senhor, me acompanhe no meu trabalho, na minha escola. Eu não estou lá na escola com os meus filhos, mas acompanhe eles, guarda eles. Guarda o meu marido, guarda a minha esposa, protege de todo acidente no percurso. Porque, como eu falei, nós vivemos em um mundo em que nós não estamos vendo espiritualmente o que está nos acontecendo. A Bíblia diz que há anjos ao nosso redor, mas ela também diz que existem demônios ao nosso derredor, tentando em todo momento nos tragar. Quantos livramentos o Senhor te dá, escapes que você nem sabe. Então, ao sair, peça essa proteção. E ao voltar, agradeça todos os livramentos que você teve que você nem sabe. Talvez eu e você estamos dando um trabalhão para os anjos, porque eles estão lá em constante guerra. Eu confesso que eu devo incomodar muito o inferno, porque é toda hora um negócio. Quando eu penso assim, não, agora parou os diagnósticos contrários, vem um para superar. Mas como a minha mãe disse que eu não sou todo mundo, então comigo o negócio parece que às vezes é diferente. Mas eu não estou nem aí. É mais um diagnóstico, e é mais um milagre, é mais um testemunho que vai vir. É essa consciência que nós temos que ter. Mas para isso, para a gente ter essa certeza, nós temos que ter muita convicção em quem nós temos crido, para quem nós temos olhado, para quem nós temos pedido. Porque senão, nós não vamos conseguir por muito tempo. Na força do nosso braço, jamais. Essa semana tive que ir para Joinville rapidamente. E na volta, eu peguei um trânsito de muito tempo. Principalmente ali no trecho depois de Penha. E quando eu estava me aproximando de Navegantes, eu vi literalmente uma cena novamente nos meus olhos, que eu vivi há 29 anos atrás, mas naquele momento foi tão real aquela cena, que parecia que tinha sido um dia antes. Há 29 anos atrás, eu sofri um acidente naquela ponte Itajaí Navegantes, e o ônibus caiu dessa ponte, 6 amigos meus faleceram, e foi algo muito trágico para uma adolescente de 13 anos na época. Mas ao mesmo tempo que era algo muito trágico, muito assustador, naquele dia eu descobri o meu propósito de vida. E todos os anos, essa data ela é comemorada por mim como um aniversário. Porque todos os dias eu, além de lembrar do livramento que Deus me deu, eu lembro que eu entendi o meu propósito de por que eu estar aqui na Terra. Eu sempre dizia, quando criança, que eu queria ser médica, porque eu achava lindo a profissão de poder ajudar a salvar uma vida.
E quando eu acordei naquele hospital, tinha 3 amigos dentro daqueles escombros do ônibus. Um estava consciente e 2 das minhas amigas estavam em coma. Eu chamava por elas e elas não respondiam. E naquele momento eu não entendi nada e eu orei e disse: Deus, o que está acontecendo? Aonde eu estou? Porque eu tinha desmaiado e eu não estava entendendo nada. E eu comecei a chorar desesperadamente, com muito medo, muito frio. Chovia muito aquele dia, estava muito frio, era julho. E eu olhei por aquela janelinha que não era um escombro, e eu vi aqueles eucaliptos que tem ali na beira do rio, olhei aquela água, e cada vez que eu olhava aquele cenário, o medo tentava me afrontar. E depois de chorar desesperadamente, veio um alívio muito grande no meu coração. Uma paz que eu não consigo explicar para vocês, que só pode vir de um lugar que é de Deus. E naquele momento que a paz veio, a primeira atitude que eu tive foi mexer os meus braços e as minhas pernas para ver se mexiam. Eu percebi que tinha sangue na minha perna, mas quando eu vi que mexiam, eu saí engatinhando de dentro daquele ônibus e eu entrei no carro de bombeiro e eu fui tomada por uma ousadia. Se hoje eu me considero tímida, naquela época eu era muito mais tímida. E chegando no hospital e vendo aquele cenário de guerra, os meus amigos espalhados, ensanguentados, inchados, quebrados, eu comecei a identificar um por um. Eu pedia para os médicos e enfermeiras deixarem eu ajudar. E foi isso que eu fiz. E mesmo sendo aquilo tudo desesperador e caótico, eu sentia uma alegria e um prazer em poder ajudar de certa forma. E a frase que eu dizia a todo tempo era: ajudo meus amigos, salvo meus amigos. Então eu entendi que muito mais do que ser médica, Deus queria me usar e ajudar a salvar outras pessoas de outras formas. Eu entendi tudo naquele dia. E não foi assim da noite para o dia. Ali eu entendi meu propósito, mas ficaram muitas sequelas daquilo, tanto físicas como emocionais. Durante muito tempo eu não conseguia entrar dentro do ônibus, eu não conseguia passar por aquela ponte. Depois de alguns dias, alguns amigos vieram a falecer e aquilo foi muito difícil para mim, porque eram amigos muito próximos. Então foi um processo difícil. Mas eu passei por esse processo e eu agradeci a Deus pelo livramento. Eu disse: o meu socorro veio. E eu comecei a desmaiar na escola, comecei a vomitar do nada. E ninguém descobriu o que eu tinha. Eu ia num médico, um dizia que era problema na coluna, o outro dizia que era gastrite. E eu ia me entupindo de remédios, fazendo vários exames e nada se chegava a uma conclusão. E esse processo doloroso durou 2 anos, até que um dia um médico descobriu o que eu tinha. Com aquela batida, formou-se um tumor no meu pâncreas. E nesses 2 anos ele já estava do tamanho de uma laranja. E ele pressionava os meus principais órgãos e a coluna. E com essa pressão, toda atividade que eu fazia de maior impacto, ou quando eu comia mais, eu passava mal. E aí a gente, por mais que era um diagnóstico difícil, a gente ficou feliz por ter sido descoberto. E aí nós pensamos, o socorro veio. Ela vai operar, acabou o processo e tudo pronto. Mas aí o médico disse: mas eu descobri, mas eu não posso operar a Michele. E mesmo eu sendo uma adolescente, eu vi na hora, no semblante dos meus pais, que era algo muito complicado. E ele disse: e além de eu não operar, nenhum dos médicos que são meus amigos aqui da região que eu conversei tem coragem de operar. Porque a Michele, ela é uma bomba relógio. Se nós mexermos nesse tumor, ele pode estourar. E o líquido que está dentro desse tumor pode espalhar por todo o corpo e dar uma infecção generalizada e ela vai vir a óbito. Então, melhor deixar assim e não mexer. Uma hora,
o pior vai acontecer. Mas a gente não precisa acelerar esse processo para que o pior aconteça. E aí imagina você, para uma mãe e para um pai, ouvir isso. E o médico ainda, ele foi, não sei o que ele pensou naquele momento, porque ele me levantou da maca que eu estava, fez eu andar, eu já estava muito fraca, para me dar essa notícia. E quando ele me deu essa notícia, eu desmaiei. Porque eu pensei, meu Deus, quando eu penso que já aconteceu de tudo, vem algo. Mas meus pais começaram a orar, começaram a falar com todo mundo, e até que um médico em Curitiba apareceu que resolveu assumir a bomba. Disse, traga ela para cá. Na verdade, ele nem falou traga ela para cá, foi um amigo que indicou, ele nem sabia da minha existência e nós nem tínhamos feito consulta. Nós só soubemos que ele tinha essa especialidade. E chegando lá em Curitiba, sem conhecer nada, Deus foi abrindo todas as portas do hospital, da consulta. Quando ele me viu, ele não precisou nem apalpar e nem ver os meus exames. Ele só olhou para o meu abdômen, eu já estava muito magra. E ele só olhou para o meu abdômen e ele disse, o tumor está aqui, porque era visível. Nós vamos ter que operar. E aí ele explicou como seria a cirurgia, que seria feito uma drenagem para tirar aquele líquido. E eu lembro que essa foi a minha primeira cirurgia. Eu pedi eles botaram a roupa, me prepararam, tomei os remédios que precisava tomar. E eu já estava certa de que ia a caminho do centro cirúrgico. E eu pedi alguns minutos, ninguém entendeu nada, nem os meus pais, nem os enfermeiros. E eu disse, eu preciso de uns minutos. E eu fui até a janela daquele quarto de hospital, sem saber o que iria acontecer. E a minha oração naquele momento foi, Pai, eu estou indo, vou aplicar uma anestesia que eu nem sei o que é. Se eu acordar depois daquele centro cirúrgico, eu vou te glorificar e agradecer por mais esse milagre. Mas se eu não acordar aqui na terra, se eu acordar na eternidade, se eu partir desse mundo, eu quero acordar na eternidade, eu quero estar contigo. E essa foi a minha oração. E eu fui para aquela cirurgia. Quando o médico chegou lá, o que ele tinha pensado de primeiro momento de fazer a cirurgia, de drenar, não deu certo. O tumor ele era muito espesso e o dreno não conseguia e era perigoso ficar tentando e estourar como ele tinha pensado e dar a infecção. Então ele teve que abrir uma cicatriz do começo do meu abdômen até o meu umbigo. Era enorme, mais de 60 pontos. E aí você pode pensar, nossa, que tragédia, uma adolescente, 14 anos, costurada do alto a baixo. Essa foi a primeira cirurgia, hoje eu fiz 23, e eu sou toda costurada e remendada. E quando eu olho para as minhas cicatrizes, eu não olho para elas nenhuma com tristeza. Toda vez que eu olho para as minhas cicatrizes, eu lembro do cuidado de Deus. De todas as vezes que eu entrei num centro cirúrgico sem saber se eu iria acordar. Mas que em todos os momentos, o Pai entrava comigo naquele centro cirúrgico e segurava minhas mãos. Eu não sei qual é o socorro que você está precisando, mas eu posso te afirmar com toda propriedade que se você decidir depositar a sua confiança nele, nada pode roubar a tua esperança. Entenda que eu contei alguns dos meus testemunhos aqui. O processo nunca foi fácil. E o processo não acabou, porque eu não parti ainda. Então, glória a Deus por isso. Se parar o processo é porque Jesus está me chamando. Então, ainda tem alguma coisa. O processo nunca foi fácil. Se você pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar grandes heróis da fé.
Daniel foi para a cova dos leões. Ele não foi livre. E ele era um homem temente a Deus. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Ele jejuava. Ele era um homem consagrado. Mas ele foi para a cova dos leões. Deus não amava ele? Deus não livrou ele do processo. Só que no processo, lá na cova dos leões, Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus, ele não foi livre de Golias. Deus não amava Davi? Amava. Mas lá enfrentando Davi, foi Deus que lutou com ele. José, vendido pelos seus irmãos, caluniado, preso. Tantos processos na vida de José. Você não vê em nenhum momento a Bíblia relatar que José murmurou, reclamou. Mas Deus não livrou ele do processo. Só que no processo, Deus ia trabalhando a vida de José, fortalecendo a vida de José, para que depois, quando José fosse o governador, toda aquela estrutura que foi formada no processo poderia manter aquele milagre. Eu tenho certeza que você, na sua história, já viveu muitos processos dolorosos. Talvez você esteja no processo doloroso. Talvez você esteja enfrentando um deserto. Mas eu quero te afirmar que Deus, Ele está no processo com você. Talvez você tenha mais de 40 anos e você já ouviu aquela crônica, Pegadas na Areia. Alguém já ouviu? Aquela crônica fala que tinha um homem caminhando na praia com Deus, mas ele não via Deus, ele via as pegadas na areia de Deus o acompanhando. E em determinado momento da sua jornada, ele observa que há apenas uma pegada na areia. E aí ele questiona a Deus: Pai, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos que eu mais precisei de Ti, Tu me abandonou e Tu me deixou sozinho. Porque nesses momentos eu observei que na areia havia apenas uma pegada. Aonde Tu estavas? Quantas vezes eu e você falamos isso para Deus? Deus, aonde Tu estás? Tu dormiu, tu cochilou, que tu não está vendo a minha situação? E aí essa crônica fala que o homem questiona Deus. E aí Deus responde: meu filho, você está completamente enganado. Essas pegadas que você viu na areia não são as suas pegadas. Essas pegadas são as minhas. No momento mais difícil da sua vida, no momento de mais aflição que você passava, eu te carregava nos meus braços. Talvez você não está entendendo o agir de Deus, o que está acontecendo. Não cabe a nós entender. Não cabe a nós perguntarmos o porquê dessa situação. Mas fale para Deus. Para quê? Deus, está difícil esse processo. Não tem nada de errado você reconhecer a sua fragilidade e a sua vulnerabilidade. Fale para Ele. Está difícil. A jornada está difícil. Os ventos contrários estão difíceis. A tempestade está difícil. Parece que eu não vou dar conta. Deus, segura na minha mão. Você pode apresentar para Ele, sim, a sua situação. Mas não pergunte o porquê. Pergunte para quê. Para quê, Deus? Para que essa situação eu vou poder usá-la para a Tua glória? Hoje eu entendo que tudo que eu passei e ainda passo é para que eu possa vir aqui e falar para você com propriedade. É possível, sim. O socorro vem, sim. Não no meu tempo, não do meu jeito, não como eu determino, mas como Ele quer, da maneira que Ele quer. Então se permita
viver a sua vida pelos olhos da fé, de maneira sobrenatural. Lá em casa, eu costumo dizer que até a cachorra e as plantas têm que testemunhar. Tem que testemunhar, porque a palavra não diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés e as minhas mãos tem que ser abençoado? Então, se a palavra diz isso e eu aplico fé na palavra, é isso que eu tenho que viver. E a minha cachorra tinha epilepsia. E aí o diagnóstico era que ela tinha que tomar o remédio para o resto da vida porque ela convulsionava. E ela convulsionava e era feio o negócio. Até um dia que nós decidimos dar um basta e aplicamos fé. E o pastor Júnior orou e eu orei. Nós ungimos a cachorra e a cachorra está curada. Tinha umas orquídeas lá que eu ia jogar fora porque estava seca. E aí falaram que orquídea floresce uma vez no ano. E aí a coitadinha estava lá morrendo, botava água. Comprei um adubo top e nada da orquídea reviver. Aí eu disse, não, tua palavra diz que colocou a mão, está abençoado. A minha orquídea floresce 3 vezes no ano. É isso que nós temos que fazer, viver a palavra. Tem algo que eu faço há muito tempo, mas agora está sendo mais habitual e eu te aconselho a pegar essa dica, que é orar a palavra. Como assim orar a palavra? Você vai pegar, por exemplo, o Salmo 121 e você não vai simplesmente ler. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não. Você vai dizer, eu, Michele, elevo os meus olhos para o meu problema, para o meu diagnóstico contrário, para a minha dificuldade. E da onde vem a solução, Michele? A solução vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, pare de viver uma fé, fezinha. Fezinha é aquele jogo do bicho, aquele jogo, isso é fezinha. Não, nós precisamos viver uma fé ousada. Nós precisamos provocar o nosso milagre. É como eu falei, eu olhar para aquela situação, o cenário está caótico. O cenário é de guerra, sim. O cenário não vai mudar. Mas você vai olhar para aquele cenário caótico de guerra, cinza, triste. E você vai olhar pelos olhos da fé e ver cor. Você vai ver a luz do Senhor brilhando naquela situação. E aí, dá aquela gargalhada. Diz, o que veio para me destruir, me paralisar, me derrubar. Nossa, Deus vai fazer um grande milagre disso. Nossa, eu já vejo pessoas sendo edificadas com o meu testemunho. Eu vejo pessoas voltando a ter esperança pelo que eu vou testemunhar, pelo que Deus fez na minha vida. É isso que você tem que viver. Senão não faz sentido nós virmos à igreja dizer que nós somos uma família reviver. E está tudo morto na nossa vida. Ei! Chegou o momento de nós revivermos os nossos sonhos. Não é pecado nenhum sonhar. Se você parou de sonhar, você está morto. Sinto em te informar. Só falta o atestado de óbito. Você precisa sonhar sim. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Tem que tirar esse sonho do papel. Só que você precisa. Eu tenho o sonho de viajar. Nunca tirou o passaporte. Eu tenho o sonho de ir para a Europa, fazer um intercâmbio. Nunca entrou num curso de inglês. Eu tenho o sonho de dirigir. Não foi fazer a matrícula da autoescola. Ei, você precisa sonhar, mas você também precisa ter ação. Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele está esperando você levantar da cadeira e dizer, vamos. Dê o passo. Dê o passo que Deus vai colocar o chão. Dê o passo de atitude. Não, pastora, mas não tem jeito. Se eu colocar o pé aqui, olha ali, é alto, eu vou cair.
a gente já começa a limitar tudo, já vem um cenário. Não, pastora, não é para mim esse negócio de inglês, não é para mim, viajar é caro, as passagens aéreas estão muito caras, entrar num concurso é impossível, estudei em colégio público, nunca que eu vou passar. Tentou? Não, aquele emprego é para quem estudou sempre, fez cursinho, para mim não. Pare de se diminuir. Pare de diminuir o que Deus tem para a sua vida. Você só vai saber se você vai conseguir se você tentar. Então, eu quero fazer um combinadinho com vocês. Todo mundo topa? Amanhã é segunda-feira, certo? Não é só no meu calendário que é segunda-feira, é para todo mundo. Aquilo que você ficou procrastinando até hoje, adiando até hoje, amanhã você vai decidir fazer a sua parte. Ai, mas um dia eu ir para a academia não vai resolver. Um dia eu fazer dieta, não. Você vai começar um dia e vai na terça e vai na quarta. Ai, um dia, segunda-feira eu fui lá procurar emprego e eu recebi um não. Na terça eu nem vou. Não! Continue tentando. É um dia de cada vez, mas você precisa ter atitude. Atitude. Não fuja daquilo que é sua responsabilidade. E outra coisa que a gente entende, o nosso propósito de vida, o porquê nós estamos aqui na terra, quando eu falei que é servir a Deus com excelência, abençoa as pessoas. Um exemplo que eu posso dar para você muito claro, eu cresci e eu sempre, desde a minha infância, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre fui aluna nota 10 em todas as matérias, menos em matemática, que matemática não é de Deus. Estou brincando. Mas matemática sempre foi a minha dificuldade. Também a gente não precisa ser boa em tudo, né? Eu ia me achar demais. E aí eu era muito aplicada. E eu estudava de manhã e fazia curso à tarde, curso à noite, curso sábado. E as coisas da casa, minha mãe nunca me obrigou a fazer. Quando eu tinha tempo, eu ajudava ela nas tarefas, mas a prioridade dos meus pais comigo era sempre, vai estudar. Você tem que ser bem-sucedida profissionalmente. E eu amava isso. E eu fazia curso de tudo quanto é coisa. Quem aqui fez curso de datilografia? Meus filhos nem sabem o que é isso. Nossa, eu era top na datilografia. Fiz datilografia, telefonista, aquela central enorme, cheia de ramal. Tudo quanto é curso que você pode imaginar, eu fiz. Mas aí o meu sonho também era casar. E eu casei, meu príncipe encantado, fomos para a lua de mel. Chegamos na nossa castelo, que era uma casinha de boneca, era de madeira simples, na beira do rio, mas era o nosso castelo. Era lindo, tudo ajeitadinho, ganhamos um monte de presente, muito presente. Quando eu abri a porta do meu castelo e vi aquele monte de aparelho, o que eu faço com isso? Tudo aquilo era assustador. E aí, começou um processo muito difícil na minha vida. O primeiro ano de casamento para mim era a Terceira Guerra Mundial. Porque ninguém me falou que os maridos não sabem apertar o creme dental certinho, eles apertam no meio. E eles deixam a tampa do vaso aberta porque eles acham que vai fechar sozinha. E a cueca no chão. E aquilo para mim, eu era a chata da organização. Eu guardava tudo em pacotinho, por cores, no pacotinho e no cabidinho. E Deus o livre, alguém tirar da minha ordem. E aí aquilo era uma guerra. E o serviço da casa, para mim, era uma humilhação. Nossa, eu estudei tudo para isso? Para lavar cueca de marido? Não. Sabe o tal do empoderamento feminino? Cuidado, mulher. Quem te empodera não é a sociedade. O verdadeiro empoderamento é o empoderamento que vem dos céus, de Deus, do que Ele diz ao nosso respeito. E aí eu tinha essa visão de, a top das galáxias profissionalmente. E a casa era uma tortura para mim. Até um dia que eu pensei, nossa, eu queria casar, casei, eu amo meu marido, mas do jeito que tá não vai dar.
E aí sempre a mudança é do outro, né? Por que, Senhor? Tu não faz ele mudar e ser organizado? E aí Deus começou a ministrar que a mudança tinha que vir de mim, ser menos chata. E aí eu disse, Deus, me ensina. Tudo para mim aqui é assustador. E eu era tão ruim, mas tão ruim, que eu não sabia nem fazer um macarrão. O macarrão ficava grudado, ou muito salgado, ou muito insonso. E o meu marido dizia, nossa, ele é um querido, né, gente? Ele comia aquele macarrão e dizia, tá ótimo, amor. E aí depois eu ficava sabendo, ele tinha ido lá na minha sogra comer. Porque o coitado, além de magro, estava passando fome. E aí eu vi que ele comia pouquinho, mas era muito bom o meu macarrão. E aí eu pedi para Deus me ajudar. Deus, faz eu sentir prazer em todas as atividades da casa. E isso começou a nascer dentro de mim. E eu sempre trabalhei fora. Desde o começo do meu casamento, eu sempre trabalhei fora. Então eu tinha que cuidar das atividades fora como profissional e toda atividade de casa. Mas eu queria ter prazer, eu não queria que aquilo fosse uma tortura. E aquilo começou a se tornar tão prazeroso. Eu não sou a melhor cozinheira ainda, apesar que eu estou sabendo que a minha banana está fazendo um sucesso. Eu já falei que eu vou até patentear a ideia. Mas eu comecei a fazer desde uma simples banana na água, com excelência. Eu nunca tive louças bonitas. As minhas louças são as mesmas de 22 anos. Agora, como eu vou me mudar, eu quero tudo novo. Eu falei que eu não aceito. Mas as minhas louças são as mesmas de 22 anos atrás e sempre da mais simples. Mas com as louças mais simples, com a toalha mais simples, eu arrumo a melhor mesa. E eu boto bilhetinho, eu boto florzinha. Lá a gente ama essas coisas de bilhetinho. A Gabi que entrou na família já entrou na onda do bilhetinho também. E todo mundo lá em casa é assim, melosinho. Mas são pequenos gestos, pequenos detalhes em que a gente ministra amor, planta boas lembranças. E por que eu estou falando tudo isso? Desde lavar uma louça na sua casa ou servindo no seu trabalho, você tem que fazer como para o Senhor. Não reclamando. Se você tem louça para lavar, é porque teve comida. Roupa para lavar, é porque você teve roupas. É porque você tem uma casa. Então, agradeça a Deus. E em tudo que você for fazer, faça como se fosse fazer para Deus. Se Deus chegasse na minha mesa, Ele se agradaria da maneira como eu arrumei, ou eu arrumei de qualquer jeito? Ah, senta qualquer um em qualquer lugar, senta um no sofá, um na cama. Não. Faça o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. Lá no seu trabalho, gente, eu fui bancária durante praticamente 17 anos. E a minha função era o cargo mais top depois do gerente. Vamos dizer assim, na hierarquia. Mas todos os dias eu chegava sempre 1h30 antes, porque eu já deixava meus filhos na escola. Então eu chegava 1h30 antes. Eu podia fazer academia, eu podia fazer qualquer outra coisa. Mas eu gostava de chegar 1h30 antes, orar naquele local, preparar o café, tirar os lixos. Não era a minha função. Tinha a faxineira, tinha a moça do café, mas não me alejava fazer aquilo. Não ia doer a minha mão. E pelo contrário, eu sentia prazer em poder esperar os meus colegas chegar para tomar o meu café. Eles diziam que o meu café era melhor do que da mulher. Eu tirava todos os lixos e ali eu ia passando por cada mesa, orando. Senhor, manda os melhores clientes. Senhor, abre a porta lá no empreendimento dele, porque se o empreendimento dele for bom, se o Senhor mandar clientes bons para ele, ele vai pagar aqui no banco e, consequentemente, a economia vai estar boa. A gente não tem que pensar, não, mas isso não é minha função. A minha tarefa é atender o telefone e se eu tiver que tirar o lixo, eu tenho que ganhar mais por isso. Mentalidade de escassez. Eu saí do banco com dor no coração, porque eu sabia que o meu tempo tinha acabado para ir para o ministério. Mas eu deixei boas lembranças. Se eu ligar lá, eu tenho certeza que as portas estão abertas, porque eu marquei boas lembranças. Da onde você tem saído? Você tem deixado portas abertas?
essa visão, isso é ser verdadeiramente um cristão e cumprir o propósito de Deus aqui na terra. É ser a expressão e a essência de Deus aonde quer que você vá. E agora, voltando ali no serviço doméstico, eu falei que eu trabalhava sempre fora, certo? Vocês maridos, que as suas esposas trabalham, sejam parceiros também. O pastor Júnior sempre trabalhou muito mais do que eu, muito mais horas do que eu, mas sempre que possível, ele me auxiliou nas tarefas. Entenda que levar um lixo não vai cair a sua mão. Lavar a louça não vai te tornar menos homem por isso. Só que assim, né? Quando ele faz, ele tem que se exibir igual um pavão, né? Ó, eu lavei a louça. Isso é raro, tá, gente? Porque ele nem tem tempo para isso. Mas quando ele faz, aí eu tenho que elogiar 1 ano a louça que ele lavou. Mas amém. Sejam parceiros. Entendam que quando você casa, a Bíblia fala que serão uma só carne, homem e mulher. Não é só uma só carne na cama. É uma só carne nas finanças. Não é meu dinheiro e seu dinheiro, é nosso dinheiro. É nas atividades da casa, é na criação dos filhos. Não jogue responsabilidade só para sua esposa, porque você fica mais tempo com eles, a responsabilidade é sua. Não. Marido, você precisa exercer os seus papéis, e esposa, você precisa exercer os seus papéis. E isso, quando você faz, você honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, muitas vezes, nas situações, nós temos reclamado: meu casamento está uma droga, não tem mais jeito. Colocando sempre a culpa no cônjuge, porque nunca é nossa, é sempre do cônjuge, dos filhos, do emprego é do patrão, do que acontece errado na rua é do político que não arrumou. Muitas vezes o mato está nascendo na frente da casa. Não, porque... Gente, faça a sua parte. É muito cômodo para nós jogar sempre a culpa no outro. E aí querer o socorro de Deus. Ele vai te socorrer, sim. Mas como eu falei, muitas coisas que nós estamos passando foi porque nós buscamos. Tem muitos problemas que eu e você estamos causando. Então, que esse Salmo 121 faça parte da minha e da tua vida na nossa jornada. Os desafios vão vir, os problemas vão vir, as circunstâncias contrárias vão vir. Mas nós vamos ter uma intimidade tão grande com Deus, a ponto de poder olhar por cima dos nossos problemas, por cima das nossas dificuldades e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Amém?